nome é Edson, eu sou aqui da UAB, tá? Vou presidir a palestra de hoje do Dr. Marcelo Sampaio Soares. O Dr. Marcelo Sampaio Soares é advogado criminalista, conselheiro da seccional, ele é palestrante do Departamento de Culturas e Eventos da UAB, e ele é diretor de benefícios da UAB Prev. A nossa palestra de hoje é aspectos controvertidos na atualidade do processo penal, avanço ou retrocesso. De antemão, nós já agradecemos a presença de todos os senhores. Doutor, agradeço pela presença. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante. Para falar sobre processo penal, para falar sobre os aspectos, né, controvertidos, e aí cada um dos senhores, cada um de nós vai saber até que ponto é avanço ou é retrocesso, isso vai muito da linha que cada um adota, aí volta mais uma vez para a reflexão. Eu vou pedir licença para fazer uma breve pitacos históricos, vamos dizer assim, para que a gente tenha essa conversa de uma maneira mais ampla, vamos dizer assim. Então, o direito penal se preocupa em definir o crime e a pena. E o processo penal, através de uma decisão judicial, deve resolver um conflito entre o interesse e dever de punir do Estado contra o interesse de liberdade que nasce com o crime. Estabelece por que e de que forma uma pessoa pode ser processada e presa. Para começar do início mesmo, né? O Brasil, enquanto colônia lusitana ou colônia portuguesa, herdou um sistema jurídico já estabelecido em Portugal, onde vigiam inicialmente, em 1521, as ordenações afonsinas, embora aplicadas efetivamente em 1603 as ordenações filipinas. Nessas ordenações filipinas havia o livro 5, que era dedicado à matéria penal, aos delitos e às penas. Várias devassas, Edson, meu colega, sabe o que é devassa? Várias devassas foram realizadas no Rio de Janeiro, que nada mais eram do que investigações. E aí foram instaurados alguns processos. É importante que se diga que nessa época não havia interesse de ter um tribunal próprio na colônia. Então, como era feito? Vinha uma corte, vinha um tribunal de Portugal para julgar os casos naquela época que tinham. Então, quando veio esse tribunal para cá, 12 presos foram condenados à morte. E somente Tiradentes foi condenado por ter traído o rei, que era um crime conhecido como lesa majestade. Foi executado em 1792, foi enforcado, esquartejado e ofertado a exemplar apreciação popular. As penas das ordenações filipinas eram cruéis, né? A pena capital era por enforcamento, por fogo, né? Sempre precedida de muito tormento. E quem negava a culpa sempre era torturado, é assim que funcionava. Membros do alto clero, né, doutores, médicos, não eram submetidos a essas tormentas, desde que não tivessem cometido o crime de lesa majestade ou feitiçaria. Aí, em 1808, a família real veio para o Brasil, as normas começaram a ser feitas por aqui. Em 1822, com a independência, houve a possibilidade de formar o nosso ordenamento. E nessa época já circulavam alguns panfletos com ideias humanistas, tá? Sendo certo que praticamente 50% da população aqui do Brasil eram de escravos. Então não deixa de ser um paradoxo, que era uma lei, pregava-se uma lei igual para todos, junto consentindo com a escravidão. Em 1824 teve a nossa primeira Constituição, em 1832 o primeiro Código de Processo Penal. Indo um pouco mais para frente, final da década de 30, 39 até 45, teve a Guerra Mundial. No Brasil, o presidente era Getúlio Vargas, era uma época de ditadura. Tudo isso que eu disse para os senhores é porque era uma época que é inegável, que Estado Democrático de Direito era utópico nessa época. E os nossos códigos, tanto penal quanto de Código de Processo Penal, eram exatamente de 1940 a 1941, respectivamente, só para ter uma ideia como funcionava. Então eram diplomas fascistas, não havia garantia e a presunção
era de culpabilidade. Antecipava-se o juízo de culpabilidade, antecipava-se o cumprimento de pena e não havia preocupação com a cautelaridade da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí leia-se prisão cautelar, a prisão antes do trânsito e a prisão definitiva após o trânsito. Em 1988, já praticamente encerrando essa cronologia que eu estou fazendo até para facilitar de alguma forma a linha de raciocínio, encerrou definitivamente a ditadura militar. E aí, com o artigo 5º, todos nós, cidadãos brasileiros, tivemos aí direitos e garantias individuais. Daí por diante, nós passamos por décadas de conflito entre esses códigos fascistas e uma Constituição cidadã, uma Constituição que dava essas garantias que eu já citei. Daí por diante, várias reformas já ocorreram, várias reformas estão acontecendo, no sentido de adequar o nosso ordenamento jurídico penal e processual penal, não só o processual penal, né? Falo de penal embora o assunto seja processual penal, a liberdade e o Estado Democrático de Direito, sempre com o intuito de fortalecer a presunção de inocência. Óbvio que o ideal era o quê? Que desde 1988, com a Constituição entrando em vigor, que o Código de Processo Penal tivesse sido adequado, vamos dizer assim. Mas não aconteceu por vários aspectos, principalmente pela questão do procedimento legislativo, que sempre é lento. Pois bem, então no ano de 2000, com uma certa demora, embora daqui a pouco eu vou falar algumas alterações que aconteceram de 88 até 2000, o então ministro da Justiça achou por bem fazer o quê? Para reformar o Código de Processo Penal, ao invés de fazer uma lei para reformar o Código inteiro, foram feitos vários projetos de lei, alterando o Código de Processo Penal, o que já aconteceu de uma maneira bem grande, né? Vários capítulos, vários artigos do Código já foram alterados e que trouxe aí muitas mudanças para nós, operadores do direito, e para os estudantes também, para traçar um paralelo de como era e de como é. Então, para você ter uma ideia, o júri foi completamente alterado, a questão das provas foi alterada, a questão dos procedimentos foram alterados e a questão das prisões, que foi uma alteração das mais recentes, que alterou completamente a questão da prisão no direito processual penal brasileiro. Então, como era o procedimento para traçar um paralelo de 1941 até 2008? Acontecia-se um crime, tem um inquérito policial que vai lá fazer essa colheita de provas, as pessoas eram ouvidas, então o indiciado era ouvido, testemunhas, eventualmente perícias, tudo que é inerente ao próprio inquérito policial. Ao final do inquérito policial, o inquérito era relatado e remetido ao Ministério Público. O Ministério Público analisava o inquérito, e aí, como ainda até hoje, ainda com relação a essa análise ainda é a mesma, faz o quê? Se entender que não é caso de uma ação penal, arquiva-se o inquérito, ressaltando que todo o inquérito é arquivado nos termos do artigo 18 do CPP, que diz que ele pode ser reaberto no caso de nova prova. Se não fosse o caso do arquivamento, ele oferecia uma denúncia, que nada mais é do que uma peça processual que descreve o crime, dizendo qual data ele aconteceu, em qual local ele aconteceu, as partes envolvidas, e aí o promotor pede para que o réu, o então réu, responda e seja processado por determinado crime. O juiz, isso aí de 1941, para recapitular, até 2008, o juiz recebia essa denúncia e já mandava citar o interrogado, ou réu. E essa citação inicial era para que o réu fosse interrogado. Então, ele recebia uma citação já com a data do seu interrogatório. Ele ia até o fórum, era interrogado, e é bom que se diga que o interrogatório era um ato privativo do juiz. Por várias vezes o advogado nem estava presente, não havia essa obrigatoriedade, e aí a partir de 2001 passou-se até a obrigatoriedade. Essa é uma alteração, na minha visão, um avanço, no sentido que tanto o advogado, não só o advogado, as partes, tanto defesa quanto acusação, tem essa possibilidade de fazer
reperguntas no interrogatório. Então, o que era um ato inquisitivo alterou. Mas, voltando para como era o procedimento anterior, então tinha lá um ato privativo. O primeiro ato do processo era o que? Era o interrogado, era o interrogatório. Então, o réu, muitas vezes, sem orientação, sem um advogado, chegava para o juiz de direito e já dava a versão dele sobre os fatos, o que às vezes já inviabilizava até uma defesa posterior, porque já poderia até prejudicar a sua situação perante o processo. Após o interrogatório, ele já saía intimado para apresentar uma defesa prévia. Se tivesse advogado constituído, o advogado constituído, senão o Estado tinha que arrumar um advogado para ele só depois do interrogatório. E aí era marcado uma audiência, primeiro, para testemunhas de acusação, depois que todas as testemunhas fossem ouvidas, ainda que em uma ou duas audiências, no caso de desistência, no caso de não ter aparecido, não ter sido intimado, enfim, tinha que se esgotar as testemunhas de acusação. Aí marcava-se uma nova data para as testemunhas de defesa. Quando todas as testemunhas de defesa já tivessem sido ouvidas, abria a manifestação para a fase do artigo 499, que era no sentido de se tivesse alguma diligência para pedir ao final, né? E aí abria-se prazo para o artigo 500, que eram as alegações finais. Primeiro para o Ministério Público, depois para o advogado. Então o Ministério Público era intimado, pegava o processo, fazia um relatório de todo o processo, com relação às provas que foram produzidas, o que as testemunhas falavam, e fazia um pedido. Aí o advogado era intimado pelo Diário Oficial, tinha a condição de pegar o processo, levar para o escritório, analisar os autos, analisar o que o promotor falou, podia estudar, podia fazer uma série de coisas, enfim, fazendo no próprio escritório, fazia as alegações finais e aí vinha para o juiz para ele sentenciar. Então, até o processo penal sempre foi assim. Então, para todos os advogados, juízes, promotores, enfim, de 41 até 2008, sempre era essa mesma cronologia, essa sequência de atos que era o processo penal. Com essa alteração do procedimento, que eu acho que foi um avanço, inicialmente pela questão do interrogatório, que é de suma importância de ter a participação do advogado, ainda que seja também com relação aos corréus, às vezes, não é, Edson? A gente tem interesse em fazer alguma pergunta para um corréu, que pode ser determinante para a defesa do nosso cliente. Então abriu-se essa possibilidade. Pois bem, hoje em dia como funciona? Começando do inquérito para frente. O promotor oferece a denúncia, ofereceu a denúncia. Quando o juiz recebe essa denúncia, aí um certo problema da lei é que agora não existe um recebimento da denúncia, sim dois recebimentos da denúncia, o que gera alguns problemas, vamos dizer assim, mas é natural, porque pelo ponto de vista de processo ainda é novo. Como se for analisar que de 1941 até 2008 era uma coisa, e agora de 2008 para cá, e sempre as mudanças são lentas, ainda tem muita gente que tem dificuldade e até desconhece, né? Por incrível que pareça. Então o promotor oferece a denúncia, o juiz recebe. Só quando o juiz recebe a denúncia, ele manda citar o réu não mais para ser interrogado. Ele manda citar o réu para que ele constitua um advogado, ou se eu não tiver condição, que já se manifeste nesse sentido. E aí ele vai ter 10 dias para apresentar uma defesa preliminar. Então ele analisa o inquérito, analisa a denúncia e faz uma defesa preliminar. É importante que se diga que a antiga defesa prévia que ocorria após o interrogatório era uma defesa que em 90% das vezes os advogados simplesmente protestavam pela inocência e arrolavam as testemunhas. 99% era assim a defesa prévia, até porque com uma linha de não vou adiantar a minha tese defensiva. Não vou já dizer qual que é a minha linha. Então era assim que funcionava. Hoje, quando o advogado entra no caso, vai se manifestar na defesa preliminar, para fazer uma analogia, a defesa preliminar hoje se compara à contestação na área civil. É um momento único na realidade, né? E até tem aquele ditado que o direito não socorre os que dormem. É um momento único quando você está entrando no caso, para você
eventualmente levantar alguma justificação, requerer alguma exceção, requerer alguma perícia, arrolar as testemunhas, né? Então esse é o momento único para se fazer isso. E aí uma grande mudança. Então nós vamos lá, somos contratados, retiramos o processo, apresentamos a defesa preliminar. Aí a questão dos dois recebimentos da denúncia. Quando a denúncia é recebida, o juiz recebe e manda o advogado se manifestar. Não é o recebimento efetivo, né? Embora a denúncia já tenha sido recebida. Na hora que ele recebe a defesa preliminar, aí ele tem a denúncia e tem a defesa preliminar. E nesse momento ele tem que dar um despacho fundamentado, principalmente com relação ao artigo 397. A defesa preliminar está prevista no 396-A. Apresentou-se a defesa preliminar, o juiz vai ter que se manifestar nos termos do artigo 397 para ver se é o caso de absolvição sumária. Isso acho que é um grande avanço, acho que é excelente, com uma vírgulazinha. Eu não vi quase nenhum caso até agora em que isso ocorra. No papel é excelente, mas na prática não é isso que acontece. Eu, particularmente, teve alguns casos que eu tinha muita documentação no sentido de comprovar a inocência de pronto, através de várias provas, documentos, enfim. E o juiz simplesmente, na maioria das vezes, dá um despacho meio padrão, o que pode ser combatido por habeas corpus, mas dá um despacho padrão, dizendo que não é o caso da absolvição sumária e já marca a audiência. Aí outra alteração, no sentido de dar mais celeridade. A audiência hoje, não há uma audiência para testemunho de acusação, uma audiência para testemunho de defesa, etc. É uma audiência só. É uma audiência só, como se fosse uma audiência una na Justiça do Trabalho, em que tudo é feito no mesmo dia, observando-se sempre a mesma cronologia, né, a mesma sequência. A vítima é ouvida, as testemunhas de acusação são ouvidas, testemunhas de são ouvidos, e o réu é interrogado por último. Voltando naquelas alterações. Então o réu agora vai dar a versão dele sobre os fatos para quem vai julgá-lo, depois de ter conhecimento de tudo que tem contra ele. E de ter presenciado todas as testemunhas. Né? Isso aí, para a defesa, né, se fala em paridade de armas, mas quando se tem o Estado contra o cidadão, não há paridade de armas. Não sei se alguém aqui faz parte do convênio, mas existe um convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, porque não há defensores suficientes no Estado para suprir, né, para conseguir fazer com que toda a demanda seja efetivamente cumprida. Então tem um convênio em que, quando não há advogado, a OAB entra nesse convênio e o advogado entra para atuar e recebe só sobre os atos. Então, por exemplo, vai no júri, que eu atuo no tribunal do júri. Tem alguns júris que eu já participei, que eu fui conhecer o réu 20 minutos antes do julgamento no plenário. Eu não tive condição de fazer um trabalho de campo, eu não tive condição de pedir uma perícia, mas tem que ter um advogado. Há paridade de armas? Na minha visão, não. É muito diferente, né? A estrutura que o Ministério Público tem, para quem conhece do CAEX, por exemplo, ou por uma série de razões, faz com que não haja essa paridade, mas, enfim, existe a obrigatoriedade de ter um advogado. Mas o conveniado, às vezes, sofre. Então, voltando. Ouviu-se todas as testemunhas, tem um interrogatório. Acabou o interrogatório, se houver necessidade, pode ser feito algum requerimento de diligência. Se houver necessidade, de acordo, salvo engano, com o artigo 159, que também é uma novidade, pode-se pedir para que o perito seja ouvido, se teve uma perícia no processo. Né, para verificar, por exemplo, a sanidade do réu. Se houve um laudo nesse sentido, você pode pedir para que o perito seja ouvido em juízo. E aí, depois disso, não há mais essa possibilidade anterior, ou melhor, há ainda, mas não é o que a lei prega, de se levar o processo para casa, para fazer no computador, analisando doutrina, jurisprudência, seja lá o que for, e para fazer com calma,
pelo prazo que estabelece. Hoje é oral a defesa. O intuito é que tudo seja feito no mesmo dia, todos sejam ouvidos na mesma ocasião, e na sequência, acabou o interrogatório, não há diligência, 20 minutos para acusação, 20 minutos para defesa. E aí já sai a sentença na hora. Óbvio que tem lá o próprio juiz que decide, ele pode converter esse debate em memorial, que volta no formato antigo. Mas a ideia da lei é o quê? Não, que se faça tudo, tem respeito ao princípio da oralidade, é que se resolva a questão na hora. E aí, tem alguns problemas de cunho prático que eu vou apontar pela experiência que eu tive e contato com outros advogados, que é a mesma coisa. Então, quando acabou, o réu é interrogado, tem lá um período para você fazer. Como deveria ser o debate? Você vai na frente do escrevente e dita, né, e faz as suas alegações verbalmente. Né? Óbvio que mais conciso até pela própria verbalidade. Você não pode, por exemplo, ler. Em tese, já teve problemas nesse sentido. O que alguns juízes permitem e o que a maioria dos promotores hoje faz? Você leva um pendrive. Então você vai com o laptop, não é todo advogado que tem isso, a maioria dos promotores já tem essa estrutura, vamos dizer assim. Você leva um laptop para a sala de audiência, já vem com um esboço mais ou menos feito. Obrigado. Só inclui a prova que é feita na hora. E aí está feita primeiro do Ministério Público, depois do advogado, dessa forma. Às vezes já leva o pendrive, já entrega na hora lá. Qual que é o problema que eu vejo? Nesse meio tempo, o juiz já vai para a sala dele. E, na minha opinião, ele já criou a convicção da maneira como ele vai julgar, e ele acaba não atacando aquilo que tanto a acusação quanto a defesa estão se manifestando. E eu tive casos, por exemplo, do juiz colocar na sentença que a minha tese era uma e a minha tese era outra. Falei, excelência, tem que alterar porque não é isso. Porque está claro, eu até entendo, eu sempre tento me colocar no lugar do outro, porque o volume de processos que os juízes têm é absurdo. Eu costumei dar um exemplo aqui, dei uma palestra aqui mês passado, e tem um juiz conhecido da Praia Grande, que eu estava com ele um dia no fórum, e ele acumula uma vara criminal e infância e juventude. Ele tem 15 mil processos para julgar. Então, com 15 mil processos, ele é um bom juiz, porque faz andar, é difícil você fazer um trabalho artesanal para uma mão de obra de massa. Né? Realmente é muito complicado, mas enfim, eu tenho que ver o meu lado, estou aqui na Casa da Cidadania, estou aqui na Casa da Advocacia, eu tenho que ver a questão do réu em si. Então, isso é um grande problema que eu vejo com essas alterações. No papel é tudo muito bonito, eu acho que é muito bem feito, afinal de contas foi uma comissão de notáveis, né, de conhecedores do ramo, que acabou fazendo essas alterações, mas tem algumas falhas para serem aí supridas. Então, é assim que funciona hoje o processo criminal para o estudante, para aquele que não tem o trato do dia a dia nas varas penais. Algumas outras mudanças que ocorreram, que foram fundamentais, correndo um pouco para trás, como eu havia prometido. Em 1996 foi alterado o artigo 366 do CPP. O 366, por que teve essa alteração? Porque teve uma avalanche de revisões criminais. Por quê? Porque às vezes o cidadão tinha o RG roubado, o RG furtado, e era cometido algum crime sem que ele soubesse. E era julgado a revelia, e era condenado, e por vezes foi até preso, sem não ter nada a ver com isso. Então o artigo 366 foi alterado para acabar com esse problema, e se de alguma forma o réu é denunciado e não é localizado, aplica-se esse artigo e o processo é suspenso, cabendo ao juiz fazer uma audiência que é de antecipação de prova, uma produção antecipada de prova, também muito frequente no júri, em caso de réu foragido, até para que a prova não se perca no tempo. Então você já escuta as testemunhas arroladas na denúncia,
suspende o processo, inclusive o prazo prescricional, e aí aguarda-se de uma maneira ou de outra o réu ser preso, o que via de regra ocorre em outro estado. Às vezes, por mais absurdo que pareça, o réu esquece e vai fazer um boletim de ocorrência em uma outra cidade como vítima, e já tem lá o mandado de prisão, que hoje uma outra alteração também tem um banco de dados do CNJ que é geral, ou no poupa-tempo, enfim, e aí ele responde o processo. Dessas alterações, a da prisão, que eu me referi, ela foi muito importante. Deveria ter sido um avanço, mas está sendo um retrocesso, na minha visão, absurdo, com a população ainda batendo palma. Para ser mais específico, o próprio caso do famoso Petrolão ou da Operação Lava Jato. Mas vamos lá. Alguns dados aí para vocês. Essa lei entrou em vigor em 4 de julho de 2011, é a Lei 12.403 do mesmo ano. Então, ela altera por completo a questão das prisões e ainda fala sobre a liberdade provisória e sobre as medidas cautelares processuais penais. Então, nessa época, quando essa lei entrou em vigor, houve uma avalanche aí da mídia divulgando que ia ter milhares de presos soltos no outro dia, porque era uma lei que era feita para todos os presos serem soltos e que isso ia gerar uma insegurança muito grande. De lá para cá, aumentou em quase 10% o número das prisões provisórias ou prisões cautelares. E aí que, enquanto advogado, é a minha verdadeira indignação. Porque não adianta a lei, não adianta o que a lei diz, se ela é aplicada de uma maneira completamente diferente, dando aí até o exemplo que eu dei há pouco do próprio juiz Sérgio Moro, a quem não poderia ser diferente, tem que ser respeitada, porque a autoridade é para ser respeitada, mas da maneira como é feita, de maneira muito clara, é completamente contrário ao que diz a lei. Então a lei, quando entrou em vigor, era com o sentido do quê? De diminuir o caos carcerário, que é um problema gravíssimo, gravíssimo. Mas eu costumo fazer uma comparação também, até para os meus clientes, enfim, se a saúde pública está um caos, quanto mais o sistema carcerário, né? É uma questão meio óbvia. Então, aí, um dado. Em 1979, nós tínhamos 13 unidades penitenciárias. Hoje nós temos 162. Quer dizer, acho que não é o problema da quantidade de penitenciárias. Penitenciárias tem, e tem muitas, né? Mas a prevenção do crime, na minha ótica, não depende tanto da efetividade do controle social, né? Ou de mais prisões, e sim da integração do controle social formal, que é a polícia, o judiciário, as penitenciárias, com a informal, que essa acho que está pecando muito, que é a questão da família, da escola, da religião, enfim. Então, em 2013, foi feita uma pesquisa, e esse já trazendo para os dados de hoje, nós temos hoje 550 mil presos no Brasil. Desses 550 mil presos, a quarta maior população carcerária do mundo, e tem aproximadamente uns 500 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Desse volume, 1/3 aqui no nosso estado. 1/3 dos presos estão no estado de São Paulo. E aí uma coisa que é muito desagradável, até em respeito à lei, que veio para suprir isso e até agora não está conseguindo. 44% dos presos, cerca de 230 mil, são presos provisórios. São presos que não têm uma condenação contra si. Estão cumprindo o quê? A odiosa punição antecipada, que a lei veio para coibir de toda forma, só que não está sendo aplicado novamente. Então a expectativa era, dentre umas, tentar melhorar essa superlotação do sistema carcerário. E nessa linha dos presos provisórios, qual que era o objetivo? Corrigir uma evidente distorção em que o réu, o autuado, respondia o inquérito preso, respondia o processo preso, e ao final, mesmo condenado, na própria sentença,
o juiz substituía a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito por 2 restritivas de direito, o que acontece com frequente. Então, qual a lógica, né, a princípio? Qual a lógica da punição antecipada ser muito mais grave do que a pena imposta? Né, isso aí é uma questão grave que ainda acontece em vários crimes. Estelionato, homicídio culposo, dano qualificado, receptação, posse e porte e disparo de arma de fogo, apropriação indébita e furto simples, enfim. Então, isso é um problema grave que ainda ocorre. E aí entrou, para tentar resolver isso, o nosso que nós chamamos de sistema binário ou bipolar, que no Brasil você não, também, mais uma vez me colocando no lugar do magistrado, ele não tinha muita opção. Ou você prendia ou você soltava. Por muitas vezes mantia-se preso, não tinha uma solução intermediária. E aí foram criadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que são medidas também inovadoras, também podem ser consideradas como um avanço. E para a aplicação delas é sempre importante verificar a necessidade da aplicação dessa cautelar e a adequação da cautelar à gravidade do crime. E essa cautelar ela pode ser aplicada cumulativamente ou isoladamente. E é importante que se diga, aí a prisão preventiva já deixou desde 2011, que é a última medida a ser tomada. Vou falar de algumas cautelares à frente, mas, por exemplo, tem lá um réu que está cumprindo uma cautelar. Se ele descumpre essa cautelar, pela própria lei, ela tem que ser substituída. E, em último caso, a prisão preventiva, né? Justamente para não ter essa odiosa punição antecipada. Então, o juiz, quando ele prende, a prisão em flagrante, não é que ela deixou de existir, mas a prisão em flagrante, ela só perdura, ela só se mantém até o juiz ter conhecimento da mesma. Quando o juiz toma conhecimento da prisão em flagrante, se ele for entender que é o caso de manter preso, ele tem que ter uma decisão fundamentada, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. E nesse momento ele pode aplicar uma das cautelares previstas no artigo 319. E pode também, de plano, aplicar a liberdade provisória, com ou sem fiança. Fica a critério dele, sendo que a fiança também é uma cautelar. Então a prisão em flagrante só perdura até o outro dia que o juiz toma ciência. E aí o juiz, quando recebeu esse flagrante, ele pode relaxar a prisão se entender que a prisão é legal, ele pode converter em preventiva através desse despacho fundamentado, ou pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Antigamente, 2 aspectos. Flagrante, o juiz recebia o flagrante. Se não tinha nenhuma irregularidade, ele dava o despacho lá, flagrante formalmente em ordem, e seguia a missa. Às vezes ia assim até o julgamento. Hoje tem que ter o despacho fundamentado e, mais ainda, uma questão nova que foi divulgado, mas eu não sei se todos os senhores tiveram conhecimento, que é a audiência de custódia, que São Paulo é piloto. Inclusive já tem um projeto de lei para virar lei, para um projeto de lei para que isso seja previsto no próprio CPP, que acho que é uma inovação muito boa por vários aspectos, não sei se alguém conhece. E como funciona a audiência de custódia? Após a prisão, em 24 horas, o réu vai ter que ser apresentado, o indiciado, o autuado, enfim, vai ter que ser apresentado perante o juiz. O espaço físico fica no Fórum da Barra Funda, ao lado do 5º Tribunal do Júri. Se alguém quiser passar só por curiosidade para ver como funciona, depois do 5º Tribunal do Júri tem lá as salas. Os juízes se dividem pela manhã e pela tarde, são os juízes do DIPO que fazem as audiências, então todo preso, ele é levado a 24 horas depois da prisão, é levado para essa audiência de custódia. Por que é bom isso? Vários aspectos. Primeiro, para evitar a tortura no campo policial, porque a polícia sabe que se tiver uma conduta inadequada e se espancar ou se bater no indiciado, em 24 horas ele vai estar na frente do juiz.
Isso vai ter, acho que muda um pouco o comportamento de alguns policiais que... Óbvio que a gente não pode falar da maioria, até porque a maioria da polícia faz um trabalho de excelência no nosso país, até em decorrência das condições de trabalho que eles têm. Então, e a título de informação, 40% dessas audiências estão redundando em alvará. O que a gente percebe, pelo pouco, tudo muito novo ainda, mas principalmente para os casos de roubo ou de tráfico, vai ser muito difícil você conseguir, porque já é a linha. E para o tráfico eu acho que eu tenho ainda alguma, não sei até que ponto seria necessário, mas para o roubo sim, porque a situação está muito difícil. Então, se estiver muito bem caracterizado, até para não gerar impunidade. Então, essa é mais ou menos a linha. Aí a prisão preventiva. Não teve grandes alterações. A alteração maior foi o quê? Com relação a ela ser decretada só para crimes com pena maior a 4 anos. Qualquer crime que a pena não ultrapasse 4 anos, no dia, por exemplo, do auto de prisão em flagrante, para quem, se alguém for lá acompanhar algum cliente, algum preso, teu cliente está lá detido, você tem que ver o crime que está sendo apurado. Se a pena não ultrapassar 4 anos, tem que ser aplicada a fiança. Obrigatoriamente. A prisão domiciliar, que existia só através da LEP, né, da execução da pena, passa a ser prevista também. É uma inovação. Como o próprio nome já diz, só sai de casa com autorização judicial, vai cumprir a pena na própria residência. O caso do Petrolão, recentemente, agora teve alguns réus que foram beneficiados. E existe a possibilidade de pedir a substituição da pena da prisão preventiva pela domiciliar, em alguns casos que a própria lei determina. Quando o réu tem mais de 80 anos, quando estiver extremamente debilitado por alguma doença grave, se for gestante, a ré, a partir do 7º mês, ou for uma gravidez de risco, ou se tiver algum filho que tenha algum problema, né? Alguma criança especial. As medidas cautelares, vou falar sobre alguma delas também rapidamente, porque o intuito é simplesmente jogar algumas informações e não ficar passando muita coisa maçante para os senhores. Essas medidas cautelares, uma cautelar, comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades. É a mesma coisa, é similar ao que prevê o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a suspensão condicional do processo. Então, ao invés de prender, o indiciado tem que ir todo mês ir até o fórum, justificar suas atividades, é como se fosse uma espécie de fiscalização. Proibição de frequentar determinados lugares relacionados aos fatos. Que está sendo muito aplicado isso em caso de briga de torcidas, de torcidas, de facções organizadas de futebol, que são useiros e vezeiros em fazer isso. Então aplica uma cautelar que pode ser representada pelo próprio delegado. Querido, obrigado. O próprio delegado pode representar pela cautelar e as partes podem requerer. Tanto o advogado quanto o Ministério Público. Então é o caso típico. Presidente da Mancha, integrante da Mancha, da Gaviões, sei lá de quem. Se bem que eu, como corintiano, não quero nem falar muito de futebol, mas enfim. E aí, durante o jogo, no horário de jogo, ao invés de ir para o estádio, ele tem que ir para a delegacia de polícia. Então ele fica proibido de frequentar o lugar que é relacionado ao próprio crime. Um estádio pode ser uma boate, da mesma forma. Proibição de manter contato e distância com determinada pessoa. Outra comparação é o mandado de afastamento da Lei Maria da Penha. E é bom que se diga que esse mandado de afastamento, essa proibição de manter algum contato e distância, como o próprio diz contato e distância, não é só o físico. Você não pode fazer ligação telefônica, você não pode mandar um e-mail. E se fizer isso, é caracterizado como descumprimento de cautelar. No caso da Lei Maria da Penha, redunda até em prisão. Eu já tive caso de delito de ameaça, que é um delito de menor potencial ofensivo, que o réu descumpriu o mandado de afastamento, comprovou, porque a esposa era advogada, juntou
a comprovação telefônica de que havia ligado e foi preso num delito de ameaça. Proibição de ausentar da comarca quando for conveniente para o processo. Então, se for sair da comarca, da cidade onde reside, tem que comunicar ao juiz. Recolhimento domiciliar no período noturno em dias de folga, né? Quando ele tem um endereço fixo. E para aqueles que trabalham em banco, ele pode também ser proibido de trabalhar, de ir até o local de trabalho enquanto estiver sendo apurados os fatos. E por último, última cautelar, não que não tenham mais, mas quem quiser olhar o 319, ela tem todas, a tornozeleira, que já em 2010, para os processos de execução, nos casos de controle de regime semiaberto e saída temporárias, e aí o Ministério Público, para fazer um adendo, o Ministério Público briga com relação a isso, porque se tem o semiaberto, ele tem que cumprir o semiaberto, a tornozeleira não vai suprir, eu acho que até entendo, né? E aí a solução seria o quê? Mais vagas para semiaberto, porque esse é um problema que a gente tem no sistema, tem muita unidade prisional para regime fechado e menos para regime semiaberto. Então tem que ter mais unidades para semiaberto para disponibilizar essa progressão de pena e concomitantemente uma compra maior de tornozeleira, porque a tornozeleira está faltando a tornozeleira e eu acredito que os juízes, em boa parte, deixam de aplicar as cautelares por não ter como fiscalizar. Já ouvi isso de alguns juízes, de vários juízes, para ser sincero, e tem até uma certa razão. Mas, enfim, a lei está sendo descumprida independentemente de qualquer coisa. Se existe a cautelar, se ela está em vigor, não justifica a prisão fora da lei, né, embora seja isso que está acontecendo. A fiança também entrou em vigor. Ela pode ser aplicada na delegacia de polícia quando o crime não passar de 4 anos, e se o crime passar de 4 anos, pode ser pedido para o juiz de direito posteriormente, em outra data, que em 48 horas ele vai decidir se concorda ou não com a fiança. O valor estabelecido na delegacia de polícia para quando os crimes não ultrapassam 4 anos, de 1 a 100 salários mínimos, e no fórum de 10 a 200 salários mínimos. E aí, expresso na própria lei, se a condição econômica recomendar, pode reduzir a fiança em 2/3, pode dispensar a fiança se não tiver condição de pagar, ou em determinados casos, principalmente crimes financeiros, pode aumentar em até 1000 vezes. Então, 200 salários mínimos vezes 1000. O problema da fiança, principalmente na delegacia de polícia, é coisa nova, com o tempo acho que vai melhorando, tal, mas tem que ter muito bom senso para aplicar. Né? A gente vê casos aí, né? Tem alguns casos emblemáticos, teve um furto de 5 quilos de carne que foi aplicado uma fiança de R$5.000. Quem está furtando 5 quilos de carne não vai ter R$5.000 para pagar a fiança. Consequentemente, o que acontece? Você tem a possibilidade de pagar a fiança, só que se você não paga, você mantém preso. E aí não cumpre a finalidade da lei e, infelizmente, aumenta-se aquela máxima de que a prisão é para pobre, né? E foge da questão da igualdade entre todos nós. O dinheiro da fiança serve para pagar as custas processuais, serve para indenizar a vítima, se for o caso, e serve para pagar uma multa. Né? Aí, se pagou a fiança, ao final for absolvido, você tem condição de requerer essa fiança de volta. Se a absolvição ocorreu no tribunal por prescrição, aí não. Você foi beneficiado pela prescrição, mas não com relação à parte monetária. Né? Acabado, paga a multa, paga as custas, paga a indenização, sobrou algum valor, vai para o Fundo Penitenciário Nacional, mais uma vez para tentar melhorar a nossa situação muito complicada do sistema. A quebra da fiança pode existir se, por exemplo, fez o pagamento da fiança, não compareceu a uma audiência, você perde metade do valor. E se descumprir alguma cautelar também, enfim, ou praticar uma nova infração.
Tem um parâmetro aqui, até para encerrar a questão da fiança, tem algum parâmetro que eles deram com relação à faixa, né? Que com crimes com a pena não superior a 4 anos, que seria de 6.200 até 62.000. E que uma pena superior a 4 anos, de 6.200 até 124.000. E aí é importante dizer que o critério é estabelecer quantias mais elevadas para os delitos mais sérios, justamente para que o acusado chegue a comprometer o seu patrimônio para pagar a fiança, para conseguir o benefício da liberdade provisória e evitar a fuga, justamente pela fiança estar vinculada ao processo. Uma dessa foge e não aparece na audiência, já vai perder o dinheiro. Então, acho que é uma medida importante, interessante. E aí, já caminhando para o final, só algumas últimas considerações. A questão da vítima hoje, no processo penal, que ela passa a ter um status um pouco mais de preocupação com a vítima, tanto quanto falado pela indenização, também pela comunicação, né? Depois que a sentença, a vítima é comunicada sobre o resultado do processo, como se houve absolvição, se houve condenação, e essa preocupação com a vítima é importante. E aí é obrigatório também na sentença, se no caso, isso é uma corrente majoritária, né? Óbvio que em direito nada é absoluto, né? Isso é todos nós sabemos. Mas é a linha majoritária no sentido de que é obrigatório o juiz penal fixar um valor mínimo de indenização, desde que a vítima tenha sofrido qualquer prejuízo. Então tem que ser uma consequência natural e automática. Tem que constar da sentença condenatória essa questão da indenização. E aí a comunicação para ela com relação à decisão. Conclusão minha disso, aí cada um dos senhores tem que tirar e eventualmente eu fico à disposição para algum questionamento. Acho que todas essas alterações, eu acho que elas determinam um avanço, só que a maneira como estão sendo aplicadas nem sempre vão na mesma linha. Eu prefiro ter um olhar mais otimista, no sentido de que com o tempo vai ter condição de comprar mais tornozeleira, vai ter mais fiscalização, os juízes vão se readequando, né? Mas tem que ser sempre, são modernas, são bem-vindas, mas se não forem aplicadas com razoabilidade, não vai adiantar nada, né? E já encerrando, só para reflexão, para ir no sentido contrário ao garantismo, né, que nós pregamos, até por dever de ofício, nós temos que defender a Constituição, é o tal do direito penal do inimigo, né, do doutrinador alemão Gunther Jacobs, com base em políticas públicas de combate à criminalidade, que é isso que a gente está enfrentando hoje, né? Quais que são os 3 pontos principais dele? É a antecipação de pena, é completamente o contrário do que a gente estava comentando hoje. É a desproporcionalidade das penas e relativação ou supressão de certas garantias processuais, quer dizer, não se dá tanta garantia assim. E leis mais severas contra terrorismo, contra crime organizado, contra tráfico e etc. Aí, cada um tem que ver até que ponto é o garantismo, até que ponto é o direito penal do inimigo, o que se busca, né, incessantemente, e nós pegamos essa fase de transição, é o equilíbrio entre elas. E está muito difícil. Para quem milita na área, até gostaria de ouvir a opinião do nosso colega Edson aqui, grande criminalista, mas é isso. Então, a maldade de ser humano, a ausência de valores e o consumismo excessivo geraram um desequilíbrio enorme. E a missão agora é encontrar esse meio termo, né? Será que ele existe? Será que ele não existe? É um avanço ou é um retrocesso? Obrigado aí por terem comparecido. Espero de alguma maneira ter passado alguma informação ou ter fomentado a reflexão. E fico à disposição aí se houver algum questionamento.